Irmãos, nós estamos falando sobre as profecias dentro da congregação. Eu fiz o vídeo parte 1, quem não assistiu, seria muito bom que você assistisse. Mas nós vamos continuar a nossa conversa sobre esse tema, profecia, que é algo que captura, mexe demais com o coração e mente dos membros de CCB e até aqueles que já conheceram o Evangelho de Jesus Cristo. E a finalidade dos meus vídeos é conversar. Eu recebo muitas perguntas de membros da congregação que foram para as Escrituras, estão conhecendo muitas coisas, e eles vêm falar comigo. É por isso que eu faço esses vídeos, que já simplifica aí também a maneira de nós conversarmos e falarmos da palavra de Deus. E profecia é um assunto que nos captura. A profecia, e quando eu digo a profecia aqui, a profecia dentro da congregação, é algo que chama muito a atenção. É algo que de fato nos prende a essa denominação, porque as profecias dentro da congregação, elas são feitas em primeira pessoa. É algo sobrenatural demais, é muito acima, né, Se a gente for meditar na profecia da congregação, é algo que foge e muito a nossa vida rotineira, cotidiana. Por que eu digo isso? Porque as profecias dentro da congregação, elas são feitas em primeira pessoa. O que é isso? Quando um profeta, um pregador ali no púlpito, um irmão do ministério da palavra, ou mesmo nos movimentos de oração, nas casas, quando alguém vai profetizar, ele profetiza em primeira pessoa. É como se o próprio Deus estivesse encarnado naquele homem e Deus está falando. Não é mais o Fernando que está falando. Você vai ver pregações do tipo: eu te conheço desde o ventre da tua mãe, eu te trouxe aqui e eu quero falar contigo essa noite. Esse eu não é eu, Fernando. Óbvio, eu não conheço ninguém desde o ventre da mãe, né? Esse eu te conheço desde o ventre, quer dizer, o profeta aqui, o pregador, ele já está encarnado, Deus já está aqui, eu estou fora de mim, eu estou fora de controle, Deus tomou minha boca e Deus está falando. Irmãos, isso não é impressionante, algo assim? Você, um simples homem, chegar numa igreja e Deus toma a boca daquele camarada e Deus fala ali? Isso é tão claro para qualquer membro da congregação que qualquer criança já pegou esse modo de operação. Você vai ver, eu vejo vídeos e me divirto com os vídeos, crianças de 6, 7 anos que fazem um púlpito em casa e eles vão pregar, eles vão reproduzir aquilo que eles aprendem nos cultos, e você vai ver criancinha já falando: e eu te prego, eu te anuncio, eu te falo, eu sou contigo, criança. Quer dizer, a mente dela já entendeu, não é mais eu aqui, né? É Deus. Né? Ela já entendeu, porque isso é algo corriqueiro dentro da congregação, e para nós é muito claro. E até vejo pessoas aqui no canal me criticando, e eu acho muito legal isso. Você ter essa liberdade de me criticar, porque isso não pode acontecer na congregação. Acabar um culto, eu chegar lá num pregador e falar: o que o irmão pregou não confere com as escrituras. Você não pode falar isso. Eu vi muitos pregadores falando, né? Se você não gostou dessa palavra, vai ter com Deus, porque foi Deus que me mandou pregar. Pronto. E ele está certo. Se você acredita que é Deus que está falando, você não tem que gostar ou não gostar. É Deus que está falando e acabou. Você não julga Deus, você não contesta Deus. Deus não dá furo. Deus não comete gafe. Deus não erra. Deus é infalível, perfeito, santo. Então, pessoas acabar o culto da congregação não gostar da palavra. É ridículo isso. Se é Deus que está falando, como assim? Não interessa se gostou, não. É Deus. Então, um pregador que fala: vai ter com Deus, se não gostou, vai falar com Deus, ele está correto, porque essa é a compreensão dentro desse sistema religioso. Só tem um problema, né? Agora nós vamos para a palavra de Deus. Apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele jamais reconhecia esse tipo de profecia. A profecia do Novo Testamento não é do Velho Testamento. Do Velho Testamento, assim diz o Senhor, o profeta do Velho Testamento era a boca de Deus na terra. Eles apontavam para Jesus Cristo, esse Cristo veio. Então, no Novo Testamento em diante, nós temos um novo modo de operação em torno do assunto profecia. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, 29, ele vai dizer: 2 ou 3 profetizam,
e os demais julguem, ou a igreja julga. Opa! Apóstolo Paulo não reconhece essa infalibilidade da profecia. Apóstolo Paulo está dizendo que todos podem profetizar, mas a igreja vai julgar. Né? O que é um falso profeta? Falso profeta é alguém que passou pelo crivo do juízo e foi achado em falta. Tem erro aí. Isso é mentira o que você está pregando. Né? E qual é o crivo? Se apóstolo Paulo me manda julgar, qual é o crivo? Qual é a base que eu devo julgar? Então, tem duas coisas. Primeiro, o profeta do Novo Testamento ele tem que ser pesado na balança. Isso é o juízo, né? Julgar. Ele tem que ser posto na balança. Agora, qual é essa balança? Qual é esse crivo? E é claro, a resposta é simples. A palavra de Deus para nós, os cristãos, é a Bíblia Sagrada. Então, um profeta, ele deve pregar segundo as Escrituras. E nós julgamos os profetas segundo as Escrituras. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a Escritura é divinamente inspirada. E é na Escritura que nós exortamos, repreendemos, ensinamos e educamos e instruímos o homem na justiça. Então, o profeta do Novo Testamento, ele jamais prega na primeira pessoa. Porque se é Deus falando, ele é infalível. E jamais Deus pregaria na boca de alguém e mandaria alguém, a igreja, julgar. Agora, homens mortais vai julgar o que Deus está falando? Não. O profeta do Novo Testamento, que o apóstolo Paulo diz para nós julgarmos, ele tem uma função. Ele deve pregar e expor a palavra de Deus. Essa é a profecia do Novo Testamento. E a igreja vai julgar essa palavra olhando para dentro das Escrituras. E se a profecia não se enquadra nas Escrituras, ele é um falso profeta. Né? E nós vamos ver até Atos 17:11, apóstolo Paulo, apóstolo, ele vai se alegrar com a igreja de Bereia, porque os irmãos de Bereia, eles faziam exatamente isso. O apóstolo Paulo pregava e os bereanos faziam assim: peraí, Paulo, onde está escrito isso? E o apóstolo Paulo lá mostrava, aqui, 53 Isaías, está aqui, o que eu disse. Ah, é verdade, Paulo, gostei, pode continuar. Apóstolo Paulo ficou irritado, falou: vocês estão me questionando? Vocês estão duvidando que é o Espírito Santo na minha boca? Eu estou tomado pelo céu. Não. Apóstolo Paulo ficou muito contente. Apóstolo Paulo falou assim: os irmãos de Bereia foram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica. Porque Tessalônica eu ia pregando, eles iam falando amém para tudo, glória a Deus, e foi indo. Os bereanos não. Os bereanos, conforme eu falava, tá lá em Atos 17:11, dá uma olhada aí, por favor. Conforme eu falava, eles conferiam nas Escrituras para ver se aquilo que eu falava de fato era assim. E o apóstolo Paulo falou: esses irmãos são nobres, gostei desses irmãos. Por que o apóstolo Paulo gostou? Porque ele sabia que quando o falso profeta viesse pregar na igreja de Bereia, ia passar apurado. Porque bereano não aceitava falso profeta, não. Aqueles que não pregassem com base nas Escrituras não passavam no crivo dos bereanos, e os bereanos, os irmãos de Bereia, estavam cumprindo muito bem esse crivo que o apóstolo Paulo colocou em 1 Coríntios 14:29. 2 ou 3 profetizem e a igreja julgue, porque as profecias do Novo Testamento jamais são primeira pessoa, Deus, assim diz o Senhor, nada disso. A profecia, ela emana das Escrituras. É a exposição fiel das Escrituras. E um profeta que expõe sem fidelidade às Escrituras, ele é um falso profeta. E o apóstolo Paulo então vai dizer algo mais para nós analisarmos aqui. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito. Gravem isso. A Escritura é inspirada, ela é proveitosa, é nela que nós profetizamos, e Paulo vai dizer isso daqui a pouco, eu vou mostrar para os irmãos. E essas Escrituras, quando eu exponho, quando eu profetizo as Escrituras, ela faz com que o homem seja perfeitamente instruído. Gravaram essa palavra? Perfeitamente, essa frase, perfeitamente instruído para toda a boa obra.
que eu quero dizer com os irmãos? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que você tem um filho de 26 anos. E esse filho de 26 anos chega na tua casa com 5 moças. 5 moças lá que você nunca viu na vida. E fala assim: pai, chegou o tempo de eu casar, eu preciso me casar. E eu conversei com essas moças e elas estão aqui. E eu quero que o senhor aponte para mim qual eu devo casar. Se você for um pai sensato, você vai olhar e falar assim: meu Deus, aonde foi que eu errei na educação do meu filho? Como assim, filho, apontar uma para você casar? Porque com 26 anos, você acredita que você deu uma educação. Você instruiu esse moço na justiça, na coerência, no bom senso. Você acredita que você repreendeu, corrigiu e todos esses 26 anos fizesse dele um homem maduro, capaz de por si só ele olhar para uma moça, conversar com uma moça, andar com uma moça e ver qual é a moça correta para ele se casar. Ele é um homem maduro. Eu quero que ele enfrente as adversidades da vida, as questões difíceis da vida, as encruzilhadas da vida e tome decisões pautado, embasado naquilo que eu lhe ensinei. Mas agora ele chega para mim com 5 meninas que ele acabou de conversar e manda eu apontar. Ele não está preparado para a vida. Não está preparado para a vida. Ele não é um homem. Que triste. Mas é exatamente isso que o apóstolo Paulo quer dizer, que a Bíblia é inspirada por Deus. E a Bíblia é para nós aprendermos a vontade de Deus. A Bíblia nos corrige, nos ensina, nos exorta, para que nós sejamos perfeitamente instruídos para toda a boa obra. Toda a boa obra. A Bíblia ela tem uma finalidade de colocar em nós, impregnar em nós os princípios de Deus, para que eu tome as decisões de acordo com aquilo que eu fui instruído na Bíblia. E qualquer decisão que um cristão tome, ele vai tomar embasado nos princípios que a palavra de Deus colocou para ele. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou escolher alguém para o ministério. A Bíblia jamais quer que eu chegue, as pessoas acham isso muito espiritual, isso é ridículo. Isso é a expressão de uma infantilidade sem fim. Vamos dizer, morte espiritual, vamos colocar aqui, uma infantilidade espiritual ridícula. Ah, Senhor, tem 300 irmãos na igreja. Qual irmão o Senhor aponta para o ministério? Isso é ridículo. Por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem instrução, princípios pelas quais eu deveria nortear para saber quem é o irmão apto para estar no ministério, por exemplo. É assim que nós escolhemos um irmão para o ministério. Eu aprendi os princípios. Olha, precisa ser casado, então já não tem 300 irmãos aqui. Olha, esse irmão precisa manejar bem a palavra da verdade. Isso é um princípio. Eu aprendi esses princípios e eu vou pegar todos esses princípios, colocar ele na mesa e agora vou tomar uma decisão. Isso é maturidade espiritual. E a Bíblia é para isso. E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer agora. O apóstolo Paulo vai dizer no 1 Coríntios 14:31. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam. Olha a finalidade da profecia. Para que todos aprendam. Se a profecia é a exposição das Escrituras, ela tem uma finalidade que nós acabamos de ver em 2 Timóteo 3,16. Instruir, corrigir, instruir na justiça. E Paulo vai dizer, então os que profetizam um após o outro, para que todos aprendam. Aprendam o quê? A vontade de Deus. Os princípios de Deus. E a vontade de Deus não é falar assim, casa com a terceira aí, a terceira da direita para a esquerda, pode casar que é da... Não! Aprender a vontade de Deus é falar, Senhor, primeira coisa, é idade para você casar? Primeira coisa que eu tenho... um piá de 14 anos está namorando. Está fora dos princípios da palavra. A palavra mostra para mim que não é idade para casamento.
Então não é tempo de casar. Olha aí, ó, eu estou aplicando... se eu prego, por exemplo, numa igreja sobre os princípios de Deus sobre o casamento, eu vou falar essas coisas. É a idade para casar. Ou não é idade para casar, você é uma criança. Você não é homem ainda. Você não conhece nem a palavra, como é que você vai instruir a tua casa na palavra de Deus? Você é o responsável pelo alimento espiritual e material da tua família, você não tem nem trabalho. Você nem conhece a palavra de Deus, como você quer casar? É um princípio. Olha que eu estou pregando, eu estou profetizando aqui, e você que está aí no banco com 14 anos que quer namorar, eu já estou profetizando para você. Você não pode casar. E você vai analisar, julga aí, é bíblico o que eu estou dizendo ou não? Você percebe? Qual outro princípio? É homem com mulher. O princípio da Bíblia é: deixará o homem e unirá-se a uma mulher. É homem com mulher. Fora disso, não é casamento. Não é bíblico. Então se eu estou profetizando isso e você veio aqui com sentimento homossexual, o Senhor, pela palavra, te repreende. Percebe? E o Senhor vai ter vários princípios. Como que deve ser o marido? Como que deve ser a esposa? Olha lá para Provérbios 31, as características de uma mulher. Eu vou pregar isso, eu vou aplicar os princípios de Deus, os princípios da palavra, e você vai julgar. Essa é a profecia. E em cima desses princípios, eu vou tomar uma decisão. E todas as decisões da vida de um cristão é baseado em todos os princípios da palavra de Deus. Eu vou fazer uma mudança, eu quero ir embora para os Estados Unidos. Por quê? Porque eu quero ficar rico. Opa, foge de um princípio. É da vontade de Deus? Não é. Como que eu sei disso? É em busca de riqueza? Em busca de dinheiro? Isso não foge dos princípios? Não é muito claro que esse princípio, correr atrás da riqueza... Não estou falando de sustento, estou falando de riqueza. Eu quero ficar rico e eu vou para os Estados Unidos. É da vontade de Deus ou não é? Não, não é. Como que... Eu nem fui buscar a palavra. Não, a palavra já diz aqui. E se eu falar, irmão, muitos, em busca do dinheiro, em busca da riqueza, o amor pelo dinheiro, transpassaram a si mesmo com muitas dores. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de mal. Se eu profetizar isso para você, que eu estou expondo as escrituras, já é um princípio que você vai falar: poxa vida, eu estou querendo ir para os Estados Unidos para ficar rico. E por causa do amor do dinheiro, muitos se desviaram da fé. Transpassaram-se a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Então, analisando esse princípio, eu vou ficar eu vou ficar aqui, que Deus vai me abençoar aqui mesmo. Eu vou me contentar. Vou aprender a contentar com o que eu tenho. Eu aprendi o princípio da palavra. A profecia do Novo Testamento é assim. Por isso que os demais julguem para ver se está no crivo das Escrituras. E se você vê uma multidão de pessoas que está ali: Senhor, eu vou ou não vou? É no mínimo uma infantilidade espiritual absurda. Porque ele não aprendeu, ele não foi instruído na palavra para que fosse capaz de fazer decisões, capacitado, instruído para toda boa obra. Ele não tem. Porque ele abandonou a palavra de Deus. E foi atrás dessas profecias que supostamente é Deus apontando o que ele deve fazer. E é muito interessante isso. Ontem mesmo teve um comentário aqui no meu canal. Um rapaz falou que ia orar, né? Falou assim: eu vou orar essa noite. Ele falou sério, achei até interessante. Eu vou orar essa noite e vou ver se esse rapaz que está fazendo esses vídeos é um predestinado ou não. E Deus me fala, hein? Deus não brinca comigo, não. Deus vai me falar se ele é um predestinado ou não. Você percebe? Ele não tem capacidade de analisar o conteúdo, olhar para dentro das escrituras e ver: esse vídeo aí é falso. Porque não bate com o que a Bíblia diz. E o que esse menino está falando aí é falsas profecias, porque não bate com as escrituras. Ele não é capaz de discernir isso. Ele precisa orar para buscar uma revelação de Deus, e Deus vai falar: olha, aquele menino do vídeo lá é meu filho. Olha, aquele menino do vídeo não é meu filho. Primeiro, que não existe nenhuma passagem nas escrituras que Deus vai ficar mostrando para você quem é eleito e quem não é. Quem é os filhos deles e quem não é. Nós temos princípios para saber pelos frutos quem é e quem não é.
Mas ele vai buscar uma revelação para saber, Senhor, aponta para mim, aquele lá é teu ou não? É muito engraçado isso. Eles não foram instruídos, para eles é a profecia. Eu vou buscar uma revelação e Deus vai falar qual é a moça que eu devo me casar. Ele não tem princípios na palavra para olhar por si só e falar, aquela é a moça de Provérbios 31, ou aquele é o rapaz de Efésios 5. Eles não têm isso. Porque não foram instruídos na palavra. A profecia dele é Deus como cuidando de um bando de gente maluco, com cérebro infantil de 3 anos, que tem que falar, vai para cá, vem para lá. Eles não têm a palavra. Esse é o grande problema, irmão. Quando nós tiramos a centralidade das Escrituras. Você tem uma série de consequências. Uma delas é essa infantilidade. Pessoas que não sabem o que fazer. Uma ansiedade abissal, porque elas não sabem. Elas estão sempre em aflição. E agora, porque elas não sabem os princípios da vontade de Deus. Um cristão que conhece a palavra de Deus, um cristão maduro, ele é tranquilo nas suas decisões. Ainda que ele sofra, ainda que eu não vou para os Estados Unidos, eu vou ficar aqui, e o Senhor, eu vou trabalhar aqui, o Senhor vai me ajudar aqui, porque o Senhor me ensina eu a descansar em Ti. Ensina eu depender da Tua providência. E o Senhor vai ensinar, e mesmo nas dificuldades, o Senhor vai ensinar. E ele vai ter uma vida quieta, sossegada e descansado na fidelidade, na soberania de Deus. Mas quando não é assim, você tem várias consequências. Uma delas é essa ansiedade, essa angústia. Eu preciso que Deus fale comigo. Elas não sabem a vontade de Deus revelada nas Escrituras. É sempre uma ansiedade. É uma série de confusões, as consequências que isso traz, é isso que eu quero dizer para os irmãos. As consequências que isso traz dessa compreensão maligna do que é profecias, traz consequências danosas. Um dia chegou uma irmã na minha casa, lá, e ela contou um caso para mim. Olha para você ver como é que isso é louco, isso faz uma bagunça na vida das pessoas, né? E ela contando uma história de que o pai dela foi acusada de adultério. Tudo dentro da congregação, uma família muito tradicional dentro da congregação. E o pai dela, do nada, foi acusado de adultério. E o ministério chegou com tudo e sentou ele do ministério. E o pai jurava de pé junto que isso nunca aconteceu. Mas isso mexeu com a família, porque o pai ali era um exemplo. E quando saiu isso à tona, mas nunca provaram, mas estourou isso e aquilo foi um caos para a família. Mas como o pai falou com firmeza que nunca tinha feito aquilo, que aquilo era falso e tal, e o ministério já tinha tirado a liberdade dele, a família agora é meu pai. E a esposa, e o casamento, o que vai acontecer? E o pai dela chorava e dizendo, eu jamais fiz isso, e queria provar, e queria reunião e tal. E eles chegaram num desespero tão grande que eles foram buscar a palavra. Olha que coisa interessante. Foram buscar a palavra, ver o que Deus fala a respeito. Meu pai é culpado ou não é? Porque se meu pai for culpado, então aí ele é um pecador de morte, e aí a minha mãe tem que largar dele mesmo, e aí, mas eu quero ver o que Deus vai falar. O que Deus vai falar. E ela foi num culto longe, é sempre assim, né? Porque eu não quero que ninguém saiba da situação, porque não interessa o que a Bíblia fala. Irmão, se eu conheço a tua situação ou não, não importa. Eu estou falando o que a Bíblia diz. Não importa se eu sei o que ou não sei. A questão é, eu conheço a Bíblia, eu estou falando da Bíblia para você. Se é a Bíblia, é a palavra e a vontade de Deus. Não importa se eu conheço a tua situação ou não, é a Bíblia que está dizendo. Não, mas para eles que vão buscar a palavra, ninguém pode conhecer minha situação. Então ela foi lá no meio do mato, numa igrejinha lá, e foi buscar a palavra. Meu pai adulterou ou não? Rapaz, ela foi buscar a palavra, e na palavra ela entendeu lá que não, ele era inocente. Era inocente. Ela veio, a família veio numa alegria. Deus falou que meu pai não adulterou e foi direto na casa do ancião que estava cuidando do caso. O ancião que tinha sentado. Irmão fulano, fomos buscar a palavra lá na igrejinha tal. E Deus falou pela palavra que o meu pai é inocente. E Deus visitou nós, irmão, nunca viu nós, e falou lá que meu pai é inocente, meu pai não cometeu isso.
Sabe o que o ancião fez? Olha, é uma confusão, é uma Babilônia teológica abissal. O ancião, ela contou isso pra nós e chorou. Não poderia nem estar rindo aqui, mas é cômico, é cômico. Mas ela chorou, ela contou chorando. O ancião deu uma risadinha sarcástica e falou assim: irmã, meu Deus do céu, tem até vergonha de contar isso. Irmã, Deus falou isso só para consolar vocês. Só para vocês não ficar muito desesperadas, mas Deus sabe que ele adulterou. Ele é um adúltero. Irmã. A pessoa que contou para nós é uma pessoa de muita confiança. Então, para vocês não entrar em tristeza sobre tristeza, Deus consolou vocês. Ou seja, Deus mentiu para vocês. É o que ele quis dizer, ele não falou isso, né? Eu estou dizendo agora. Deus passou a mão na cara de vocês. Deus falou só para vocês não ficarem desespero. Deus não aguenta mais esse povo desesperado. Tá bom, vou falar que é inocente para vocês se acalmar. Então, irmã, a verdade é que ele é adúltero. Ele é adúltero. Mas olha a encruzilhada que esse ancião falou. O ancião fala que a palavra é de Deus. Mas agora a palavra de Deus contraria a decisão do ministério. E agora? Como é que resolve essa questão? Já que a Bíblia não é a palavra de Deus, é a palavra pregada no púlpito. O púlpito acabou de falar que ele é adúltero. Mas o ministério tomou a decisão que a palavra falou que ele não é adúltero e o ministério falou que ele é. E agora? O que faz? O ancião resolveu assim. Não, Deus falou só para não causar mais tristeza em vocês. Entendeu? Mas a verdade, irmão, só entre nós aqui, deixa Deus de lado, lá do púlpito, ele é adúltero sim. Quem contou para nós é uma pessoa de muita confiança. Olha, irmão, o que essas profecias, o que esse sistema que se afasta da Bíblia cria nas pessoas? Ansiedade. Cria essa desilusão. Cria essas confusões. Sabe o que é mais triste? Ela tira a percepção dos seus próprios pecados. Vou dar um exemplo. Você foi mandado embora do emprego. Você foi mandado embora do emprego e aí você vai buscar a palavra que você precisa do emprego. Vou dar um exemplo para vocês. Como que isso é terrível. Por que você não vê a glória de Cristo? Nós só vemos a glória de Cristo, a beleza de Cristo, quando nós reconhecemos os nossos pecados. Esse movimento de profecias, a forma como é profetizado e acontece isso dentro da congregação, ela arranca das pessoas a percepção de pecado. Aí você vai buscar a palavra procurando emprego. Aí fala, eu vou abrir uma porta na tua vida, você veio aqui desempregado e tal. Mas por que você está desempregado? Percebe isso? Às vezes você não aplica os princípios da Bíblia dentro do teu emprego. Você é um cara que chega atrasado. Você não honra a Deus no teu serviço, sendo submisso ao teu patrão. Você é o camarada que anda, que trabalha de uma forma mundana, em busca do dinheiro, que puxa tapete das pessoas, que mente, que fofoca, não se porta como um cristão. Mas depois ficou desempregado, é o inimigo que está no meu encalço, eu estou passando uma guerra, uma prova muito grande. Aí chega nos cultos, nas profecias, que o diabo está puxando, o diabo está te perseguindo, está no teu encalço, mas eu vou abrir um portão na sua vida. Nunca é o seu problema. Porque a profecia bíblica, ela aponta para os teus pecados. Olha o que a Bíblia diz, como deve ser um funcionário, como deve se portar. Para quem que você trabalha de fato, não é para um patrão ranzinza e chato, mas é para o Senhor Jesus Cristo. Trabalha para o teu patrão, mesmo que ele não esteja vendo, porque o Senhor te vê. São os princípios da palavra, as profecias da palavra, que norteia você ter uma vida de um profissional cristão, por exemplo. Mas quando vem essas profecias tiram essa percepção dos seus próprios pecados. Tudo é o problema do inimigo, é o diabo que persegue, mas eu te amo, eu vou... Você nunca vê que o problema do teu casamento é o teu pecado, é o teu orgulho, é um demônio que está lá, entra lá, pega no trinco, dá 7 glória, eu vou entrar no nome do Senhor Jesus e fala como se falar essa palavra fosse uma abracadabra, e não revela a podridão dos teus pecados. Você não aprende. E por não aprender, você não pode ser consolado. A função da profecia é você aprender a perfeita vontade de Deus para que você seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, essas profecias tiram a percepção do seu próprio pecado. Outra coisa triste, essas profecias onde o próprio Deus está falando, elas geram o quê? Desprezo pela Bíblia. Ué,
Se Deus vai lá, eu vou na igreja, Deus vai falar diretamente comigo, para que eu preciso de Bíblia? Não faz sentido. Gente, se Deus está falando diretamente comigo lá na boca do profeta, algo que vai apontar ali qual que é a moça que eu tenho que casar, eu não preciso de Bíblia. Para que eu preciso aprender os princípios da palavra? Para quê? Deus fala comigo. É por isso que você vai ver nessas seitas um desprezo pela Bíblia. Ah, bom, é muito bom ler a Bíblia. Mas, irmão, vai para as historinhas místicas deles. É sempre assim. Então, irmãos, nós falamos aqui sobre as consequências, agora por final. O que é uma profecia do Novo Testamento? Como são as profecias da congregação? O que a Bíblia diz sobre as profecias agora no Novo Testamento e as consequências que esse ensino errado pode trazer, que é desprezo pela Bíblia, é a falta de percepção de pecado, é as desilusões, é as confusões, é as ansiedades. Eu preciso ver o que Deus fala, e corre para uma igreja, e corre para outra, e vai ter um profeta aqui, vai ter um homem de Deus lá, eu preciso ver o que ele fala. É a autocomiseração, né? Porque você é o cara, você aprende a ser, Deus vai falar comigo, você se sente um cara especial, e quando acontece alguma coisa, né, Deus prometeu vitória, e passa o ano, cadê a tal da vitória? Aí você fica com autocomiseração. O que está acontecendo? É a prova, é a angústia, quanta luta, e o diabo está capotando o meu carro, e o diabo fez isso, e Deus prometeu vitória, mas eu preciso esperar, e faz 36 anos que eu estou esperando uma promessa que Deus prometeu para mim quando eu tinha 17 anos de idade, eu já estou com 70. É uma tristeza, irmão, é uma tristeza. Um dia eu estava conversando com uma irmã, ela tem uma promessa que Deus fez. Ela falou, Deus fez uma promessa para mim, Deus fez uma promessa para minha filha, e nós estamos esperando na promessa, eu creio que vai... Olha, irmão, ela não consegue se alegrar em Deus agora, ela está pensando lá na promessa, e se essa promessa não cumprir, eu preciso que essa promessa se cumpra. Ela não consegue se deleitar em Deus, é uma vida de tristeza. É uma vida de autocomiseração. Cadê as promessas? Cadê as tuas promessas, Senhor? O Senhor prometeu para mim, e até agora a minha esposa não engravidou. É uma tristeza. Ele não consegue se alegrar com o que ele tem. Ele não consegue olhar para a palavra e ver o que Cristo fez na vida dele, por ele, nele, se é que fez. A maioria dessas pessoas Deus não fez nada, são pessoas mortas em seus pecados e delitos, sem Deus no mundo e sem esperança. Que Deus as leve ao arrependimento para a salvação. Mas as consequências são essas, dessas malditas profecias antibíblicas que não glorificam a Deus, que são centradas no homem, não são centradas em Deus e nem na sua palavra, mas nas necessidades humanas, que as pessoas pensam que resolve o problema, mas ela te afunda ainda mais em problemas e problemas, e é um rombo. Você vai olhar para dentro da casa, da vida dessas pessoas, essas profecias geram verdadeiros rombos, desgraças, e por fim, a condenação eterna. Que Deus nos ajude, que nos abre o olho para a beleza da sua palavra, do seu evangelho e nos salve. Tá bom, amados? Deus abençoe.